Então, se você está aqui, você é aluno do curso de licenciatura em Química e AD, e esta aula está sendo gravada. Pessoal, esta aula hoje, este encontro, é para sanar as dúvidas referentes à aplicação do projeto de intervenção na escola, certo? Como que vai funcionar? Vocês vão levantar a mão, tá? Vai abrir uma fila aqui para mim, e nós vamos respondendo as dúvidas de acordo com as mãos levantadas, tá? Qualquer pergunta, qualquer questionamento, do mais simples ao mais rebuscado, tá? Lembrando, o nosso projeto de intervenção tem temas e não título, tá? Eu deixei temas para orientar vocês. O título do trabalho é com vocês. Estou aqui também para orientar, caso haja alguma dúvida, se vale esse título, se não vale, tá? Então, vocês podem começar a levantar a mão, a fila está aberta e eu estou à disposição para atender qualquer questionamento. Quem vai começar? Ninguém levantou a mão, não tem dúvida. Tá, enquanto ninguém levanta a mão, eu quero falar para vocês o seguinte. A minha proposta, junto com a professora Juliana, é que vocês façam metodologias ativas com os meninos na escola, né? Eu sei que já falamos disso várias vezes, mas ainda há dúvidas sobre o que é a metodologia ativa. Pessoal, metodologia ativa foi uma inovação na educação na época, por quê? Porque tirava o professor desse lugar de mantenedor do conhecimento e colocava o estudante como protagonista da própria aprendizagem, tá? Então, o que é metodologia ativa? É qualquer metodologia, qualquer prática, qualquer ferramenta que eu use, que o estudante saia desse lugar de receptor passivo e tenha um papel mais ativo na sua formação. Então, por exemplo, um júri simulado. Quando o professor propõe um júri simulado, né, onde ele vai dividir a sala em duas para discutir um assunto, ele fica lá quietinho na posição de juiz e cada lado com os seus advogados, com as suas testemunhas, vão tentar vencer o caso. Então, o professor ele fica avaliando, ele fica norteando a discussão, mas os alunos são autores do processo, tá? Aula prática. O que é o ideal de uma aula prática? O professor da teoria em sala de aula ou no próprio laboratório, e depois, com base num roteiro de aula, os alunos se viram, eles vão seguindo esse roteiro e executando o experimento. Então, a aula prática também é uma excelente forma de aplicar metodologias ativas, tá? Quando vocês propõem uma atividade externa, né? Por exemplo, tem muitas escolas, né? Aquelas ações de plantio de mudas na época da semana de meio ambiente, ações de reciclagem. Quer dizer, quem vai fazer essa ponte entre conhecimento e prática é sempre o aluno, né? Nós vamos estar ali orientando. Então, a preferência é que vocês usem metodologias ativas, né? A preferência é que vocês propiciem para essa turma e para esse professor uma aula diferente, mas uma aula onde eles são os agentes do aprendizado, né? Então, tem pessoas que vão fazer repelente, tem pessoas que vão tratar dessa comunicação inseto-planta, tem pessoas que vão fazer quantificação de nitrogênio no solo, enfim, que seja uma aula em parte teórica, mas que seja uma aula de muito movimento, de muita ação, de muitas fotos, né? E assim, a gente faz um planejamento em grupo, mas isso tem que estar muito bem alinhado com o professor na escola, porque, afinal de contas, a disciplina é dele, né? A gente está propondo um conteúdo que é extremamente multidisciplinar, que vai se adequar em qualquer conteúdo que tenha sido dado, porém, o professor é dono e proprietário da sua disciplina. Ele tem que estar de acordo com a prática que vocês vão escolher. Finalmente, a primeira mão do levantado. Pode falar, Ondina.
Professora, o que você acha sobre a gamificação? Você Ótima pegar o seu pergunta. projeto, entendeu? Fazer uma gamificação com os alunos, né? Tipo assim, se nós formos tratar do tema do repelente, a gente faz uma gamificação sobre o preparo ou sobre como escolher o material ideal para que seja preparado, o repelente, essas coisas, e jogar dentro de uma gamificação. Ondina, primeiro, falar de repelente é falar de atualidade, tá? Então é assim, é um assunto que de cara todos têm um testemunho, tem alguém que teve dengue na família, né? Eu recente, gente, fiquei com meu filho muito mal por conta de uma picada de vespa, né? Foi terrível. Quer dizer, mosquitos e outros insetos são repelidos por esses semioquímicos, né? A gente sabe que tem plantas presentes nos quintais que são repelentes naturais, né? O hortelã-gordo, o alecrim e tantas outras, né? A citronela. Então, é um assunto que de imediato as pessoas se identificam, né? Então, é um ponto positivo. O que eu acho da gamificação? A mesma coisa que eu acho de qualquer tecnologia. Eu tenho que ter muito cuidado, porque tudo no dia tem que funcionar, né? A minha preocupação é vocês fazerem um trabalho legal enquanto grupo e no dia de aplicar na escola, a internet está falhando, ou choveu, ou as pessoas não têm celular, entende? Só esse é o meu ponto. Porque a gamificação, o que que ela faz? Ela torna divertida, ela torna leve qualquer conteúdo. Eu participei de um congresso em Gurupi, recente, e ele era todo gamificado, então era todo online. Você entrava na plataforma e você era como um videogame mesmo. Você entrava na recepção, né, um avatar, você entrava na recepção, pegava o material do congresso, você assistia às palestras em salas virtuais, você pegava brindes virtuais. Primeiro dia, excelente. No segundo dia, as coisas começaram a travar. A empresa que fazia a gestão do software não conseguiu atender os acessos, porque no primeiro dia é menos pessoas, né? Nem todo mundo vai na abertura do evento. Quando começou as palestras e os minicursos para valer, que tinha 50, 60 pessoas por sala, 30, 40 salas ao mesmo tempo, os problemas começaram. Pessoas assistiam o minicurso errado, minicurso que não estava escrito. No final, o que aconteceu? Aconteceu um grande problema com os certificados, porque o sistema travou, né? Ele mandava certificado de curso que você não tinha participado, mandava com a carga horária errada. Então, o único é, observação, a única observação que eu faço é isso, com qualquer tecnologia, tem que estar muito bem ensaiado, tem que estar muito bem preparado, né? Só isso. Agora, os jovens vão amar, né? Porque não, as pessoas não estão acostumadas a usar tecnologia por conta disso. Quem é que me garante que no dia vai estar tudo ok, né? Quem é que me garante que vai funcionar? Eu já passei vergonha com isso aí, fui usar Kahoot, né? E nada funcionava. A sala que eu tinha preparado não estava com outro nome, estava com o nome da IAD, não estava com o nome da escola, enfim. Aí você fica naquela posição de, pessoal, tem um erro aqui, parecendo assim que você não se preparou, né? Então, só isso que eu tenho de observação. Eu acho que o tema é relevante, eu acho que a abordagem funciona muito bem, sobretudo no ensino médio, tá? Isso é outra dúvida que vocês têm. Estágio 4 é ensino médio, pessoal. Tem que ser feito totalmente no ensino médio, tá? Qual que é a exceção? EJA. Porque o EJA, falando do EJA, ele faz parte da carga horária no ensino fundamental e parte no médio. Então, se você pega uma turma de EJA, é as duas coisas juntas, tá? Mas vocês não vão aplicar nenhum projeto no nono ano, tá? É sempre no ensino médio. E ensino médio, por ser esse público adolescente, exigente, cheio de hormônios, você tem uma exigência maior. Então, a gamificação cabe muito bem, o tema repelente é relevante, tá? E vocês vão ter que ter um preparo, uma organização maior, só isso, né?
é importante fazer um piloto. O que é o piloto? Eu vou dar uma aula prática. Eu já estou calejada de fazer, por exemplo, medir pH de solução ácida usando solução indicadora de repolho, roxo, né? Eu sei o que vai acontecer, eu sei que cor que vai ficar, eu sei qual é o volume de viragem, mas impreterivelmente eu tenho que fazer a aula antes, eu tenho que chegar na escola antes, fazer o experimento rapidinho, ver se vai dar tudo certo, contar, passar pelas estações de trabalho, ver se todo mundo tem material, ver se tem água, ver se tem papel toalha, entendeu? Então, só uma questão de maior preparo, tá, Aline? Certo, obrigada, professora. Outra questão, entre a gamificação, fazer essa aula em estilo gamificação e fazê-la dentro do laboratório, o que você preferiria? Tendo em vista que o laboratório tu teria bem menos imprevisto, né? Eu, como eu estou num curso IAD, eu preferiria a gamificação, né? Por quê? O que diferencia vocês de mim? Vocês tiveram uma formação baseada no uso de tecnologias. Vocês são profissionais que têm que ter essa proximidade com a EAD. Eu me lembro bem, né, gente? Quando começou a pandemia, estava todo mundo perdido nas universidades. A EAD não. A EAD estava tranquilo, caminhou normalmente, a gente já tinha esse hábito de fazer aulas à distância, de trocar informações, de manter a comunicação aberta. Nós já tínhamos um sistema estabelecido de avaliação online. Então, a EAD passou pela pandemia ensinando o presencial como fazer. Tá? A meu norte tem sempre que ser esse. Vocês têm que ser professores que chegam na escola com esse frescor, né? Nem sempre dá para usar a tecnologia, mas vocês têm que ser essas pessoas referência dentro da unidade escolar no uso dessas tecnologias. Então, entre o laboratório e uma gamificação, por ser esse o perfil de vocês, eu ficaria com a gamificação, mas tem que se pesar o planejamento, né? Muitas vezes esse professor que está lá na escola, ele não está preparado para isso, né? E vocês vão ver o quê? Quando você chega para o professor e fala, eu queria dar uma atividade, né? Queria fazer uma atividade com os meninos, o cara vai ficar descansado. Opa, uma aula a menos, né? Mas tem professor que não, que ele vai querer participar, ele vai querer entender, né? E às vezes a resistência pode ser desse professor docente também, né? Está ali lutando e não entende nada de gamificação. Então, tem que se pesar e planejar. Minha opinião é que vão sempre para o lado desse apelo mais tecnológico, que é sempre sucesso. As pessoas prestam mais atenção, fica visualmente mais bonito, fica um uso da tecnologia voltada para o aprendizado, que é muito interessante as pessoas saírem desse lugar de entretenimento, né, de Netflix e não sei o quê, e ir buscar o conhecimento nas ferramentas que temos. Então, entre laboratório e gamificação, eu fico com a gamificação. Se tudo correr dentro do planejamento e vocês não tiverem muitos erros. Porque você tem razão, o laboratório é mais garantido. E vocês sabem, já chegaram os kits, né, nas unidades escolares. Todas as escolas estão aí com uma estrutura mínima para fazer aula prática. De repente, é o caso de se pensar nas duas possibilidades, tá bom? Tem aqui na fila a Maria Eugênia. Oi, professora, bom dia. O nosso grupo também decidiu fazer a questão do repelente, né? E aí a minha maior preocupação no momento, assim, tem sido com a questão, na verdade, da metodologia e da coleta de dados para a escrita. E eu queria um auxílio mais nesse sentido, assim, como coletar os dados, né? Para a gente poder escrever depois os resultados e discutir mais na frente. Ótimo. O que é a coleta de dados que ela está falando? Ó, pessoal, vamos supor que eu, química, tá? Tenho no meu escopo de pesquisa produtos naturais, tá? É o meu caso, tá, gente? Eu trabalho com essa área. Eu tenho 15 óleos do cerrado, tá? Que eu extraio, coloco em frascos pequenos e vou fazendo vários testes, né? O que são esses testes? Estes testes é para ver, combate bactéria, ataca vírus, repele insetos, tem propriedades curativas, entende? Então, é diferente uma pesquisa dessa em laboratório, onde você faz ensaios
e registra os resultados do que trabalhar com gente, né? Ela tem razão. Como é que eu vou coletar os dados numa aula acontecendo, tá? Então, pessoal, vocês têm que fazer o quê? Vamos aqui. Vou abrir aqui o Google e vou abrir uma plataforma grande de busca, tá, para vocês, chamada Science Direct. O Professora, Science Direct, posso só fazer mais uma complementação rapidinho? pode sim. Já que a gente vai estar fazendo também pesquisa, igual você falou, com humanos, a gente vai estar coletando dados com humanos, eu fiquei pensando, como que é na UFT essa questão do comitê de ética, se tem alguma coisa, porque se a gente for realmente publicar isso, se enrolar muito, né? Tá. Nesse caso, não tem comitê de ética, tá? Por quê? Porque o nosso projeto de intervenção, ele é fruto de um trabalho feito nos estágios, né? A gente não coloca nome. Quando que tem comitê de ética? Por exemplo, um desses olhos meu, eu tenho 15, um desses meus 15 olhos, ele pode ser usado para diabetes. São feitos, pessoal, os testes de diabetes, qualquer outro medicamento. Inicialmente é feito em ratos, né? Então você tem que induzir a diabetes no rato e depois aplicar dosagens desse possível fármaco e ver se a diabetes do animal diminui ou não. Quer dizer, você pega um ser vivo, induz uma doença e depois você descarta esse ser vivo, né? Então, isso envolve comitê de ética. Mas a simples aplicação de uma atividade pontual, né? Claro, sem citar nome de estudante, a gente não cita nome completo, a gente não coloca documento de ninguém, tá? A gente coloca o nome da unidade escolar, coloca a série, coloca quantos alunos, diz que a atividade foi aplicada. E como que os resultados são apresentados? Porcentagem, né? Também há formas não quantitativas de expressar esse resultado. Por exemplo, observando mesmo, pessoal, a reação das pessoas. No início da aula estava um pouco tumultuado, mas as pessoas foram entendendo a proposta, foram participando. Ao final, recebemos muitas perguntas, né? Vocês, acabou de aplicar a atividade, é interessante depois voltar na escola para ver o feedback da docente, né? Se esses alunos gostaram, se eles querem que se faça mais vezes. Então, tem maneiras quantitativas e qualitativas de explicar esse resultado. Pode ser por porcentagem. Agora, se você quer ter dado na mão, você tem que aplicar um questionário, como é feito nas disciplinas aqui na EAD, né? Vocês sabem que todo semestre vocês avaliam a disciplina, vocês avaliam a qualidade do conteúdo, vocês avaliam a didática do docente, vocês podem aplicar um questionário nesse sentido para ver, sabe, se foi eficiente, se eles gostaram, qual a parte que mais gostaram, porque assim, não, fazer o repelente foi o que eles mais gostaram, misturar os ingredientes, né? Mas será que foi mesmo? Será que a exposição das informações, né, a teoria não foi ainda mais interessante? Então, se você quer maneiras quantitativas de expressar os seus resultados, o caminho melhor é aplicar um questionário de satisfação. E aí você tem que fazer as perguntas corretas, né? Você não pode deixar muito aberto. Então, cria um questionário ali com 10, 15 questões e você tira a estatística daquele questionário. Tá bom? Olha aí o site Direct. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver bem? Estou Sim. tentando aumentar aqui, mas zoom. Como que eu faço isso? Aumentar esse zoom para ficar maior que a tela. Alguém me ajude. Oi, Damiana, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Adriana aqui falando. Vai naqueles três pontinhos ali, ó, O Adriano sempre salvando, né, gente? superior direito. Ah, tá aqui, achei, João. Olha, é só uma pessoa mesmo para.
salvar o. Que domingo Aí, maravilhoso. a pessoa que quer que vocês usem a tecnologia não sabe nem fazer o ó com copo. Ai, gente. Olha aqui. Coloque aí no seu grupo de sites mais acessados, Science Direct. Ah, professor, está em inglês. Não tem problema, tá? Olha aqui, ó. Como eu estou usando o Chrome como navegador, vocês estão vendo que ele já traduziu, ó, já está em português, pesquise artigos e periódicos, tá? Gente, se você usar o Internet Explorer, se você usar o Mozilla, ele não vai traduzir. Usa sempre a ferramenta do Google. Por quê? Qualquer site que tiver em inglês, ele já traduz para você. Ele já entende que você fala português, tá? Então, se eu colocar aqui termos, vou colocar aqui, por exemplo, Study of Technologies in Classroom. Ou seja, estudo de tecnologias em sala de aula. Quer saber um estudo, o que está sendo feito nessa área de mais atual, tá? Na área de tecnologia em sala de aula. Dei um Enter. Meu resultado encontrado porque o meu inglês está péssimo. É estude. Tá certo. Vamos lá. Olha aqui, 25 resultados. Olha isso. Olha isso. Ah, professora, está tudo em inglês. Já falei para vocês. Vocês podem usar o tradutor, tá? Vocês podem abrir o PDF, tá? Então, o Site Direct é excelente, gente, para você fazer buscas atuais, tá? O que de melhor tem de publicações. Quais são as publicações a que eles estão me referindo? Artigos científicos. Tem alguns livros aqui na plataforma também, mas você já sabe, a linguagem científica, aqui estamos tentando colocar para vocês como referência é o artigo, tá? Então, você pode fazer um cadastro, tá? Aqui, ó, seguindo, quer dizer, você pode fazer um registro e depois fazer um login. Eu já tenho meu login, tá? Que é o meu CPF, o meu registro é sempre feito através da UFT, tá? Então, eu só coloco meu CPF aqui, já tem a minha senha, é feita via CAPS. Vou colocar aqui minha senha. Eu acho que é essa senha, né? Nem sei. Então, é interessante você se cadastrar. Por quê? Porque você vai aprendendo a acessar a informação realmente relevante, tá? Como é que eu apresento dados quando o artigo é da área de educação? Deixa eu entrar aqui no acadêmico. Na internet, pelo amor de Deus. Google Acadêmico. Ó, no Google Acadêmico eu posso falar, por exemplo, ensino de química e gamificação, como a Undina disse. Tá aí, ó. Olha o tanto de artigo. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem. Olha o tanto de artigo que saiu. Estão vendo? Tô aumentando aqui bastante. Ó, uso da gamificação no ensino de química. Um artigo, ó, de 2021. Ó que beleza. Vamos entrar nesse artigo? Vamos, é só clicar aqui. Tá lá, ó, a revista chama Educitec. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, a revista aí, ó. Educitec. A autora é a Amanda e o João. Tá aqui o DOI do artigo. O DOI, gente, é um endereço, né? É como se fosse o CPF do artigo. Toda vez que você publica o artigo, gera um DOI, né? As palavras-chave desse artigo, olha lá, jogos pedagógicos, química e aprendizagem. Tá aqui o resumo.
Tá aqui quantos downloads foram feitos, quantas pessoas visualizaram esse artigo, ó, bem completa essa revista, tá? As referências do artigo, e deve ter aqui no final o PDF dele, deixa eu ver. Ó, o PDF do artigo, ó. Se eu clicar aqui, já vai abrir o artigo. Olha que legal esse trabalho. Ele está totalmente em português. Trabalhos desse tipo, geralmente tem um gráfico, né? Ó, pressuposto de gamificação. Tem uma introdução, né, teórica. O que que é a gamificação? Como que surgiu? Olha, como é um assunto atual, as referências não são muito antigas. Ó, ele está citando gente de 2002, de 2019, de 2013. Quer dizer, 10 anos atrás, né? Nem isso. Vamos lá nos resultados. A metodologia. Usou um aplicativo, um jogo chamado QQuiz, tá? Que já era um jogo pronto, né? Eles só aplicaram para a realidade deles. Fizeram aqui uma captura, né, do jogo, como é que ele é no computador. Olha lá. Tá vendo? Vocês podem fazer gráficos visuais. Isso aqui é um gráfico não qualitativo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Ó, é um gráfico não quantitativo. É um jeito de apresentar informação. Estão vendo? Ó, desenhar uma tabela com a estrutura do jogo. O conteúdo, né? Qual que foi a teoria abordada com o jogo? Conceito de elétron, estrutura do átomo, né? Fizeram vários usos para esse jogo, dependendo do conteúdo. A pontuação, como é que foi, ó? Tá vendo? Tem várias maneiras de apresentar informação. Ó, pós-jogo. O que que é pós-jogo? Depois que jogou, o que que acontece? Resultados e discussão. Olha aqui como é que ele apresenta o resultado. Ó, a menina que perguntou. Vou aumentar mais um pouquinho. 47% dos alunos desenharam o modelo de Rutherford, 25% o modelo de Thomson, 16% o modelo de Dalton. Quer dizer, pode ser, pessoal, que o próprio jogo deu essa estatística aqui para ela. Ah, mas se eu não for fazer um jogo, você aplica um questionário, que aí você vai saber o grau de satisfação da turma, o que eles mais gostaram com a sua atividade, né? Então, veja, esse modelo aqui, que foi o primeiro modelo lá do acadêmico, já mostra. Você tem maneiras de apresentar informação. Pode ser gráfico, pode ser foto, pode ser estatística, porcentagem, pode ser aquele gráfico de pizza, tá? Então, feito a apresentação dos resultados, já vem depois o quê? A discussão, né? Depois do pós-jogo, avalia-se como é que foi a interação dos meninos, pontos positivos e pontos negativos. Importante, né, gente? Qualquer metodologia tem ponto negativo. Vocês acham que fazer um repelente com 40 alunos é rápido? Não é rápido. É fácil? Não é fácil. Tem sujeira, tem imprevistos, né? Então, tudo isso tem que estar na ponta do lápis na hora de discutir, certo? E mesmo que a pessoa faça atividade sozinha, porque vocês estão em várias cidades, né? Mesmo que uma pessoa só vá para a escola, o que é interessante, então? Você ter esse questionário para que seja avaliado o sentimento dos alunos e a efetividade do processo de aprendizagem, tá certo? Então, essa é uma maneira fácil de apresentar os dados. Respondi a pergunta? Sim. Então, Maria Eugênia, não precisa se preocupar com o comitê de ética, tá? Você vai estar trabalhando com pessoas, mas trabalhando com pessoas no âmbito da licenciatura. Você é licenciado, tá? Algumas escolas, se vocês forem tirar fotos, exigem um documento simples. Vocês podem me mandar esse documento, tá? Que eu faço
o pedido de autorização de uso da imagem dos meninos. E outra coisa que eu falei lá no início, quem chegou depois não escutou. Dos 80 alunos, só 13 colocaram a escola, o nome da escola e o e-mail que vai realizar a atividade. Por que que eu quero esses dados? Porque eu vou mandar um ofício, né, falando, olha, eu sou a professora deles, eu estou pedindo autorização, eu sei que eles já pediram, mas eu estou reiterando a autorização para fazer essa atividade pontual. Então, pessoal, faça isso o mais rápido possível, individualmente, coloque lá na plataforma o nome e o e-mail da escola onde vocês vão fazer a atividade de projeto de intervenção. Próximo da fila é o Tiago. Olá, bom dia. Tudo bem, professora? A gente vai trabalhar aqui em Gurupi, em uma escola, com um mosquito Aedes aegypti. A gente vai trabalhar com a parte de conscientização e vamos trabalhar também com a aplicação de um questionário antes e um questionário depois da metodologia utilizada, né? E aí a gente está com alguns impasses, que é a questão de qual metodologia a gente pode utilizar para ser mais eficaz nessa parte de conscientização das doenças transmitidas por esse mosquito. A gente pensou no Kahoot, pensou em outros joguinhos, mas eu gostaria da sua orientação sobre qual a gente poderia utilizar, ou se é um joguinho de cartas ou alguma coisa do tipo, que torne o aluno ali ativamente na aula, né, que é o objetivo, porque a gente estava pensando em utilizar o Kahoot, e aí essa parte de fundamentação teórica, para embasar com um jogo que não é da gente, né, que é de outra pessoa que criou, né, como que a gente poderia fazer? Ótima pergunta. Tiago, o Kahoot é excelente, tá? De novo, qual o problema do uso da tecnologia? Própria tecnologia. Vai ser fácil o acesso desses estudantes à internet, porque para o Kahoot funcionar, eu tenho que ter internet em todos os celulares. Ponto 1. A escola libera o uso. Eu fui fazer o Química Fora da Caixa no colégio militar. Eles não deixam os meninos acessarem o celular, né? E a primeira experimento que eu proponho é eles pegarem o celular, apontar para a vidraria usando o Google Lens e o Google fala qual que é essa vidraria, para eles aprenderem na prática. Então, eu tive que fazer um termo e um pedido especial para o capitão, o comandante-geral da PM, para eles liberarem no sábado os meninos a usarem o celular. Tá? Então, qual é a metodologia ideal para se falar de Aedes? Primeiro, sempre começa com a atualidade. Né? Vocês têm que colocar para esses estudantes por que foi escolhido esse tema. Comece pelo número de mortes, pelo número de casos no Brasil, né? Comece perguntando, gente, quem já teve dengue aqui? Né? Alguém que já perdeu alguma pessoa próxima por dengue, hemorrágica ou qualquer outra, né? O que vocês fazem na sua casa para evitar o mosquito? Tem mosquito na sua casa? Então, aproximar ao máximo esse estudante do conteúdo, né? Essa metodologia é a própria freiriana, né? O Paulo Freire que fala isso muito bem. Eu não posso falar para um aluno do Nordeste que Maria comeu 5 maçãs. Por que não Maria comeu 5 cajus? Né? Caju todo mundo conhece, maçã é uma coisa de outra realidade. Então, a primeira estratégia é deixar claro para o estudante, nós estamos falando de dengue porque dengue é um assunto atual e porque a estatística mostra isso. Tá? Primeiro ponto. Ferramenta tecnológica a ser utilizada pode ser muito simples, né? Não precisa ser um jogo, um aplicativo. Pode ser simplesmente o uso do celular para alguma pesquisa, né? Para fazer uma pesquisa no YouTube, porque se eu vou propor a fabricação de um repelente ou o uso do repelente, eu vou ter que falar qual a substância química que faz essa ação repelente no inseto, onde essa substância age no inseto, né? Por exemplo, o fipronil, né? Que é usado em carrapato de cães, tem gado.
O fipronil age no sistema nervoso. Não é o mesmo caso dos repelentes no Aedes, né? Qual que é a diferença de dengue e chikungunya? Entende? Então, a maneira, o primeiro passo, aproximar o tema da realidade do aluno. Segundo, o uso da tecnologia não precisa ser complicado, né? Tem coisas que a gente consegue fazer no celular estando offline, entende? Sem o uso da ferramenta, e vocês têm que discutir no grupo. Claro que eu indico o Kahoot, por quê? Porque cria um ranking na hora, eles participam ativamente, e assim, como o Kahoot é rápido, se a internet for rápida, você pode fazer 30 questões, né? Um loco, entendeu? Agora, o pôr a mão na massa também é muito interessante, a pessoa, né, misturar os ingredientes, sentir os cheiros, né? Fazer com materiais que ele tenha em casa. Para quê? Para que esse aluno também possa replicar essa informação lá na comunidade dele, né? Ó, nós fizemos um repelente na escola, eu quero ver se funciona. Vamos fazer aqui, entende? Aí envolve, né, os gastos com material, né? Eu não tive feedback. Como é que tá isso? Como é que vocês estão dividindo isso? Vocês vão comprar as coisas? A escola tem? Vocês vão fazer no laboratório da escola? Então, tudo isso. Mas eu escolheria o Kahoot como forma de consolidar a teoria, sabe? Fazendo perguntas da parte química também, né? A gente não pode deixar para lá que somos professores de química. Eu vou falar de soja, eu tenho que ter lá a composição química do meu agente em questão. Eu vou falar de Aedes, eu tenho que desenhar lá no quadro a composição química daquele princípio ativo que causa a repelência nos insetos. Entendeu? Isso tem que ser discutido e sempre tem em mente, olha, pode ser que eu faça essa prática sozinha na unidade escolar, né? Pode ser que nem todos os componentes do grupo estejam comigo na hora para ajudar. Vai ser você, o professor e a turma. Então, escolham estratégias e metodologias que você consiga executar sem problema, tá? Então, o Kahoot é excelente. Porém, você tem muitos fatores para controlar. Pense se essa é a melhor estratégia. Ficou claro, Thiago? Certinho, obrigado. Mas para mim fundamentar eu coloco só na metodologia ou não preciso citar na parte de fundamentação teórica, o jogo em si? Estou citando a parte, a gente está citando a parte do uso da tecnologia como uma medida de prevenção e combate ao mosquito, entende? Ótima pergunta. Como é que eu cito a metodologia quando eu uso um jogo? Acabei de mostrar para vocês. Vai lá no Google Acadêmico, escreve, né, gamificação e ensino de química, ou uso das TICs, né, que são as tecnologias no ensino de química. Você vai ver nos artigos como eles estão descrevendo a metodologia, né? Existe um histórico, até mostrei lá no artigo passado, 2012 para cá, 2017 para cá. Então, dependendo da metodologia, gamificação, por exemplo, é recente, né? 10, 12 anos. Lá estão as pessoas que começaram. Aí você vai citar aquelas pessoas, o Kahoot. O Kahoot, salvo engano, é de 2009, né? Você vai colocar lá, Kahoot, marca registrada, né? A origem do programa, isso tudo está nos artigos, né? Tem vários artigos de Kahoot, de LabMate, LabScience, entende? Todos esses aplicativos de ensino de química têm artigos sobre ele. Coloca lá no acadêmico, no Google Acadêmico, Kahoot. Você vai ver. Para o ensino de química, para o ensino de física, para o ensino de biologia. Então, lendo esses trabalhos, você vai entender como é que você expõe a metodologia. Olha, esse cara aqui, ó, fez o que eu quero fazer. Pronto. Está lá a metodologia e está lá as referências, tá? E aí, é só copiar o que ele fez? Não, porque isso é plágio. Você vai ser norteado pelo aquilo que ele escreveu e vai complementando. Vai que o cara publicou em 2021, nós estamos em 2024. De lá para cá, tem artigos mais atuais. Então, você pega 2, 3 artigos, compara a metodologia e escreve a sua. Próxima da fila. Não tem ninguém na fila. Deixa eu ver o chat.
Será uma intervenção por grupo? Sim, aí. Uma intervenção apenas por grupo, uma atividade pontual na unidade escolar, tá? A gente não precisa passar pela diretoria de ensino. Um professor que vai nortear, né, essa ação, então tem que estar planejado com esse professor da disciplina de química, tem que ser no ensino médio. Então, dos 7 polos, nós vamos tirar 21 projetos de intervenção. O medo. Projeto de intervenção teria um tempo mínimo, como o da aula? Então, quanto tempo eu vou ter para aplicar meu projeto de intervenção, essa atividade? De novo, depende do planejamento de vocês como professor. Se for uma ocasião de sábado, como eu fazia o Química Fora da Caixa, era a manhã inteira. Tipo, eu chegava, montava lá os experimentos, quer dizer, 8h30 a gente começava, ia até quase 11 horas, tá? Então, depende do planejamento de vocês com esse docente de escola. Pode ser dentro dos 50 minutos ou pode ultrapassar um pouquinho, tá? As práticas também. Quando o aluno ele é deslocado até o laboratório, né, bate o sinal, não tem um tempo até ele chegar no laboratório, aí lá vai ter a prática, vai atrasar um pouquinho sempre a próxima aula, porque tem esse deslocamento, né? Até esses alunos acalmarem. Então, não tem tempo mínimo nem máximo, tá? Definam isso com o professor da disciplina que vai ceder o espaço para vocês. Bom, não tem mais nada no chat. Mais alguma questão, pessoal? Bom, eu quero saber de todos agora. Tiveram dificuldade para definir o tema? Foi todo mundo tranquilo? Teve alguma questão que vocês acham que eu devo intervir? Teve alguma dificuldade? Está tranquilo? Vocês precisam de apoio da universidade para executar alguma dessas ações? Porque assim, pessoal, nós temos os 7 polos, né? Eu sei que nem todos estão em Pedro Afonso, em Dianópolis, em Araguatins, né? Tem gente no interior, tem gente em outros estados, mas nós temos o polo de apoio, né? Se vocês quiserem citar utilizar algum material que a universidade tenha, tá? A gente pode fazer esse deslocamento, entende? Por exemplo, eu não tenho na universidade frasco para você colocar o seu repelente que você quiser, né? Mas eu posso ter, sei lá, água destilada, né? Vai que na forma de vocês use álcool, a gente tem álcool, entende? Então, se vocês têm alguma demanda que a universidade possa auxiliar, eu preciso saber disso, que a gente manda para o polo e vocês dão um jeito de pegar no polo o material, se tiver disponível aqui. Antônio Nilberto levantou a mão. Oi, professora, bom dia, pessoal, né? Então, nós também vamos fazer essa aplicação, né, sobre o Aedes aegypti com repelente. Aí, só uma dica, pessoal, de cotidiano já com o aluno, né? Se vocês forem olhar aí na internet, algumas receitas, né, falam que demoram 15 dias, né, para poder, depois que faz, para poder usar, né? E outras 4, é importante já a gente se organizar já para poder fazer esse experimento antes, para quando chegar lá que você for fazer, né, o passo a passo, você já ter uma amostra, né, já pronta já do que foi feito. Sabe uma coisa interessante? Eu lembro quando eu fui fazer determinação de ácido acético no vinagre, né? Quanto de ácido acético tem no vinagre que a gente compra no mercado? E aí, no início do bimestre, já tinha, né, a relação das aulas práticas que a gente ia fazer. Uma aluna chegou para mim e falou: professora, a minha mãe faz vinagre. Na verdade, a mãe dela faz vinho. O vinho, quando ele não dá certo, ele vira vinagre, né? A gente até fala, o vinho vinagrou. Então, ela trouxe um vinagre caseiro para a gente medir também, né? De repente, seja interessante dentro do planejamento com a professora, tá? Ou o professor da disciplina. Vocês pedirem para os alunos propor receita de repelente, né? Porque tem muito conhecimento ancestral, pessoal, que está voltando, né? O uso dos chás, dos óleos, das efusões, né? As comunidades originais, os quilombolas, os indígenas, né? Nós somos um estado, Tocantins,
com 3 biomas bem estabelecidos. Nós temos Amazônia, nós temos Pantanal e temos Cerrado, né? Será que não existem aí receitas de repelente até mais eficientes do que aquela que a gente ia propor? É uma ideia, né? O colega falou bem. Se eu vou fazer sabão caseiro, sabão, não é fez o sabão e vai usar, tem um tempo de cura, né? Ele fica ali de molho, maturando os ingredientes até você poder usar esse sabão. Isso vai para sabão líquido, sabão de barra, né? Você faz, deixa o tempo de cura, de descanso, para depois utilizar esse sabão. Então, tudo isso é planejamento, né? Eu quero utilizar o Kahoot. Como é que isso vai ser? Faz um piloto, né? Chega lá na escola de surpresa e tenta abrir o aplicativo para ver se abre, né? Ah, a sala é lá perto da quadra. Lá perto da quadra não pega internet, nós vamos ter que deslocar essa atividade para o pátio, né? Então, assim, tudo é planejamento. O colega colocou muito bem. Tentem também ouvir esse estudante na hora da prática, falar, meu avô faz repelente, mas não é com citronela, não. Ele faz, sei lá, com raspa de angico. Olhem, vamos fazer os dois, né? Então, esse planejamento é o que faz o sucesso dessa atividade. Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida? O Adriano, professora, o projeto tem que ser gravado para evidências ou não há necessidade? Gente, tem uma técnica na licenciatura chamada análise do discurso em sala de aula. O que é isso? É quando o professor grava, né, de maneira a pegar a reação dos alunos à própria aula. Por quê? Estou dando aula, eu estou imersa ali, né, estou preocupada em domínio de turma e transmitir o conteúdo. Aí eu tenho quadro, eu tenho data show, eu tenho celular, eu tenho tanta coisa para me preocupar que eu não observo os detalhes. Essa análise de discurso em sala de aula precisa de gravar, por quê? Depois em casa, assistindo, né, a nível de pesquisa, para melhoria da minha atividade docente, depois em casa assistindo, eu analiso o discurso, quer dizer, as perguntas que os alunos tiveram, né, as reações deles enquanto eu estava explicando, se eles se dispersaram, quais foram, né, os temas que eu estava trabalhando quando a turma começou a conversar, ou quando a turma entrou em silêncio, tá? Essa opção de gravar ou não é de vocês, tá? Sempre com a autorização da escola. Não precisa, tá? O registro dessa atividade pode ser feito por fotos e por esses questionários que eu estou sugerindo para vocês aplicarem para ter o retorno estatístico de como foi a atividade. Outro jeito de saber, né, se a atividade foi boa é a avaliação, né? Sugerir para essa professora aplicar uma prova, ou pedirem para eles fazerem um relatório e dar nota nisso, né? Ver se eles passaram a se interessar mais pelas aulas de química depois dessa atividade, né? Isso tudo é forma de avaliação. Mas voltando, não há necessidade de gravar, tá? Vocês podem fazer o registro por fotos e ir aplicando esses questionários de satisfação. E lembrando, pessoal, o questionário é bom que ele seja anônimo, né, para a pessoa ter liberdade de expor realmente o que sentiu, de como que foi, né, o feedback dela em relação a essa aula, né, não precisa pôr nome, nem série, nada. Deixa eles livres para escrever o que quiser, porque elogio é muito bom, mas quando a gente recebe crítica, você não esquece, né, e você tenta trabalhar em cima da crítica para sempre melhorar. Tá certo? Bom, mas nenhuma questão aqui no site. Deixa eu só ler aqui para vocês os temas que eu coloquei, tá? Antes do Adriano falar. Tema 1. Mecanismos da interação inseto-plantas. E pode ser também micro-organismo planta, tá? As bactérias, os fungos, por exemplo. Toda vez que o pé de limão, o pé de laranja, mexerica, os cítricos, né? Fica aí com aquelas folhas escuras, né? Com aquela doença chamada fumagina, aquilo é a sinergia da ação de dois seres, o fungo, né? E os insetos. Os insetos secretam uma substância doce
E o fungo, que é aquele preto, ele usa esse açúcar para crescer. Então, ele toma toda a folha, a planta respira com dificuldade e você tem queda na produção. Então, o tema 1 é extremamente amplo, né? Dá para falar de feromônios, dá para falar das grandes culturas, das pragas, né? E o controle de pragas de grandes culturas como milho, soja, algodão, né? Todo mundo se lembra da praga, né? Que agora está na novela, a tal da vassoura de bruxa, né? Que acometeu lá o sul da Bahia. E até hoje, né? A principal praga da doença do cacau. E quando você tem uma praga, gente, numa grande cultura, isso tem um impacto econômico grande, né? Então, essas interações, inseto, micro-organismo, planta, tudo assim, muito bem abraçado pela química, isso tem uma importância econômica grande. Por exemplo, ferrugem de soja, até hoje, é um problema sem solução, né? É, tem venenos aí potentes, mas que contaminam solo, água, que interferem na formação de grãos. Então, quem descobrir, por alguma interação dessa, um antídoto, uma melhora nessa ferrugem da soja, vai movimentar milhões, vai conseguir patentear. Então, esse tema 1 é bem amplo, dá para trabalhar muita coisa, tá? Tema 2, química do Aedes e a síntese de repelentes naturais. Por quê? É ótimo que vocês falem lá na escola que o Aedes ele não transmite só a dengue, né? Tem outras doenças importantes nesse período chuvoso que estão aí acometendo as pessoas. E esses repelentes, sendo naturais, né, eu posso passar em bebês, em idosos, sem prejuízo à saúde, né? Diminuindo os gastos públicos, né, no SUS, com a internação dessas pessoas. Porque o que acontece com a dengue? Febre alta vai ter que dar quantidades cavalares de antitérmico, muita dor, e todos esses analgésicos atuam bastante no fígado, no rim da pessoa, né? Se a dengue for hemorrágica, quantidades grandes de anticoagulantes, né? Então, esse tema 2, além de atual, a gente tem que também lembrar que todos esses temas, na verdade, têm um fundo econômico, né? Vocês podem buscar estatística de quanto iria se economizar se as pessoas usassem mais esses repelentes naturais, por exemplo, né? Para evitar essas doenças e evitar a sobrecarga do Sistema Único de Saúde. Uso de aplicativos no ensino de ecologia química. Por que eu coloquei ecologia química? Porque é um tema que passeia melhor por todas as áreas, né? Se você quiser trabalhar junto com um professor de física, de matemática, você vai conseguir, tá? Então, esses aplicativos. Tentem optar, pessoal, por aplicativos que funcionem offline também, né? Para que você não tenha esse problema de internet, como a gente tem nos interiores e nas capitais também, né? Quanto tempo nós ficamos dentro de Palmas sem acessar os sistemas todos da UFT? Portal do Aluno, o próprio AVA, entende? Então, faça a prática de um jeito tão simples que qualquer membro do grupo consiga fazer sozinho. E aí os outros vão discutir e colaborar para a construção do corpo desse texto. Tema 4, interessantíssimo, a química do potó. Eu não tive feedback desse tema, né? Está quase todo mundo querendo trabalhar com a Aedes. Mas o potó é uma coisa, assim, também regional, né? Eu sou goiana, eu não conhecia potó, né? Eu vi uma pessoa queimada e eu fiquei assustada, eu ficava olhando, via a foto do bicho na internet. Então, a química do potó é uma coisa que dá para fazer, nossa, para fazer uma prática muito legal, tá? E, de novo, né, as pragas em lavouras, porque nós sabemos que o Brasil é o país do agro, né? Sabemos que a nossa economia depende muito desse ramo de atividade, né? Todos os municípios no estado, não é a indústria, não é o comércio o maior
responsável pelo PIB é sempre a agricultura, né? Sobretudo a agricultura familiar. Então, essas pragas de lavouras, como que a gente pode vencer isso? Olhando ali também com o nosso conhecimento ancestral, né, para as nossas ervas, que são muitas, pessoal, muitas, tem muita coisa ainda desconhecida no Cerrado, né? Vocês podem fazer um passeio investigativo também com a turma. Olha, gente, esfrega as folhas, veja qual folha tem cheiro, né? Tirar a casquinha de árvore, ver qual é a cor da resina que sai. Vocês conhecem alguma aplicação para angico, aroeira, jatobá, né? Viu um vídeo aqui, acho que viralizou, né? O cara tirando água, litros e litros de água de um pé de jatobá, uma coisa incrível, né? Como é que pode? Todo mundo já tropeçou num pé de jatobá, eu não sabia que tinha aquela quantidade de seiva, né? Num pé de jatobá até jovem. Então, de repente, fazer uma excursão investigativa, então. O tema foi escolhido para dar essas opções para vocês discutirem e trabalharem sem maiores problemas. Uai, não tem nenhuma mão levantada aqui. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma questão. Não. Então, o Adriano acabou de levantar a mão. Pode falar. Adriano Teixeira. Professora, tá me ouvindo? É porque Estou ouvindo. deu probleminha aqui. Não, a senhora acabou de tirar minha dúvida aí, que eu não estava explanando sobre os 5 temas, né? E na nossa região aqui, como o agro predomina, então o nosso grupo escolheu pragas em lavouras, né? E a gente tava meio receioso na questão da tecnologia por N fatores que até a senhora citou sobre a questão em muitos lugares não tem um acesso pleno, às vezes cai, às vezes trava, e a gente ficou meio receoso com isso, então nós meio que decidimos, por enquanto, né, a trabalhar com algo palpável, amostra, audiovisual em questão de slides e tudo. Então, assim, queria tirar não, pedir assim, essa dica para você sobre essa questão dessa nossa decisão de não trabalhar tanto com a tecnologia, mas sim com algo palpável, né? Queríamos trabalhar assim, na questão da avaliação com os alunos sobre o que está acontecendo, com dinâmicas, com algo mais interagido, né, entre nós, junto com os alunos e os professores, algo ali junto, dinâmico, sem ser algo tecnológico, né? Olha, esse diálogo com o estudante, ele é sempre rico. Por exemplo, eu gosto muito dos óleos essenciais, né? Então, o que são esses óleos essenciais? São produtos do metabolismo secundário das plantas. O que é metabolismo secundário? É aquilo extra, né? Por exemplo, se você pegar uma folha de aroeira e esfregar, tem um cheiro de laranja, né? Quer dizer que ali na folha tem um óleo. E eu estava nessa, né? Fazendo pesquisas de óleos presentes no cerrado. Então, eu era doida do esfregaço, né? Qualquer plantinha que eu pegava, eu esfregava. E eu cheguei numa planta que eu não sabia, que eu não conhecia, e que depois me falaram que ela é tal da caatinga de mulá, né? Veja bem, caatinga de mulá é um nome popular, né? Não é o nome científico da planta. Um cheiro muito gostoso, né? Mas para a pessoa que deu o nome era um cheiro ruim, porque chamou de caatinga, né? Então, a planta é rica em óleo, certo? Se você não quer fazer um repelente, se você não quer usar tecnologia, nós podemos começar antes da prática, pedir para esses alunos sugerirem que tipo de bioinsumo
pode ser usado em lavouras para combate de praga, por exemplo. Eu era pequena, já vi as pessoas usando fumo, né? Deixar fumo de molho, depois aplica aquela água de fumo, pulveriza, né? Em algumas espécies, e não vai nenhum tipo de mosca, não dá bicho, né? Quer dizer, existe um conhecimento ancestral e regional dessas práticas. Pode estar aí se perdendo, né? Então, pode ser que vocês façam antes uma pesquisa, se o tema é lavoura, às vezes a lavoura está distante, né? Nem todo mundo tem fazenda, mas vocês podem usar. Que tipo de veneno natural vocês conhecem para eliminar praga, né? Tem de tudo, para barata, para formiga, para pulgão, né? As mulheres gostam muito das suas rosas, rosa do deserto e outras, né? Samambaia. Como é que ela faz? Aqueles bichinhos de samambaia, né? Pode ser feito essa enquete com esses meninos para saber se eles conhecem alguma coisa. Ou então também vocês, grupos, podem pegar espécies da região e fazer essa busca no Google Acadêmico, igual eu falei da água do Jatobá, né, que eu nunca tinha visto. Eu vi um vídeo do cara tirando, vocês coloquem no Google para vocês verem, no YouTube, tirando mais de 6 litros de uma água dentro do pé de Jatobá. Ele põe uma torneira assim, ó, e tira aquele tanto de água. Faz uma pesquisa, por exemplo, do uso dessa água, se já existe alguma coisa, né? Propõe outra espécie, por exemplo, a própria aroeira, o angico tem N propriedades, né? Outra coisa, todo mundo sabe usar cama de frango, né? Pega lá o cocô da galinha, deixa curtido, mas a cama de frango, ela não serve para outras culturas, né? Essa questão aí dos transgênicos, do surgimento de novas pragas, né? Também propiciou o desenvolvimento das atividades que relacionam a biotecnologia com o agronegócio, né? Tem fungos que você coloca junto da planta e a soja cresce mais, a soja é bem mais saudável, a soja não é acometida por tantas doenças, isso serve para o milho, para o feijão, né? Então, fazer essa bioprospecção antes, né? Usando também os estudantes para definir o tema. E aí vocês fazerem uma prática que envolva um tema sugerido pelos estudantes. É uma ideia, sabe? Então, isso vai sendo construído. E assim, se a gente tiver um professor com essa generosidade de permitir que a gente também discuta as ideias e executem, né? Porque se a pessoa for muito metódica, muito presa ao conteúdo, aí fica difícil qualquer coisa, né? Então, os temas todos são fáceis de trabalhar, sabe? Eu acho que vocês estão muito felizes, primeiro, por trabalhar em grupo, segundo, por ter uma equipe de apoio, terceiro, por ter a universidade por trás. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Se vocês têm a necessidade, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente quer fazer uma prática, mas não tem vidraria. Faz a lista de vidraria, que eu vejo, eu consigo enviar para o polo, entendeu? Vocês estão tendo aí as aulas de vocês, né, que já estão no final do período, prática com a professora Juliana Rosman. Não, essa é a turma de 2022. Mas vocês vão ter as aulas práticas, né? Eu posso enviar para o polo e vocês pegarem essas vidrarias, caso seja o caso, né? De alguém que solicitar. Nós temos alguns reagentes, eu posso mandar também, posso fazer a solução, mandar, né? Então, assim, vocês estão numa situação confortável de, primeiro, colocar o conhecimento em prática, segundo, ter o apoio dos tutores, dos professores, da universidade, né? E, por último, fazer um trabalho de conclusão de curso e um projeto de intervenção em grupo, trocando essas informações, né? Passando por essas dificuldades juntos, escrevendo um trabalho científico que já é porta de entrada, o Tiago aí acabou de defender, né? Já é porta de entrada para o mestrado. Ah, eu não quero fazer mestrado, mas você vai aprender a escrever um trabalho científico. Você vai aprender o que é não escolher com quem que eu trabalho, né? Porque vocês não tiveram a autonomia para escolher os membros do grupo. Foi goela abaixo,
certo? Mas isso faz parte do mercado de trabalho. Eu não escolhi com quem que eu trabalhei. Cheguei no laboratório, tinha aquelas pessoas lá e é o que temos para hoje. Eu tenho que trabalhar com aquelas pessoas. Então, é uma situação de ganho enorme para todos nós. Para mim, que sou a primeira vez que estou orientando, a professora Juliana, que vai ter o apoio de outros professores, tá? Na conclusão e na correção desses TCCs. Então, assim, nós estamos muito felizes com o processo. Eu vou ter várias lives dessa para vocês irem expondo as dificuldades, tá? Só realizações. Eu vejo, assim, que pode ser que nós incorporemos isso para as outras turmas também, tá? O Adriano tem outra pergunta. A fundamentação é postada individualmente ou cada membro do grupo posta? Bom, isso aí é lá na disciplina de TCC, eu não tenho essa resposta. Eu acho até que ela falou isso na outra live. Dá uma olhadinha na gravação que eu postei, ela também postou, né? Veja se tem essa resposta. Se não, é só você mandar no inbox da professora de TCC, tá? Tudo que eu fizer na minha disciplina, vocês vão postar individualmente. Então, vou repetir. A escola, tá? A atividade do artigo, e hoje eu vou postar outra atividade, tá? Outra coisa, estágio tem prova. Pense vocês, vocês vão escapar da prova, não, tá? A próxima aula nossa já vai ser teórica, com conteúdo que eu vou cobrar na prova, tá certo? Então, sobre essa questão, Adriana, a Irlane acabou de colocar aqui, a professora que falou que é um membro do grupo que posta. Ok, isso é lá em TCC. Quem está pedindo fundamentação teórica é a professora de TCC. Eu gosto que vocês coloquem tudo individualmente. Perguntei lá qual é a escola. Todos os membros do grupo têm que colocar. Perguntei 4 perguntas lá sobre o artigo. Vocês têm que responder aquela atividade, tá? Tem mais alguma mão levantada? Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui na disciplina se tem alguma pergunta que eu não falei, que eu já falo para todos. Nenhuma pergunta. Ninguém tem dúvida? Eu queria Professora, continuar aqui com vocês, professora. enfatizando a importância, gente, de vocês Você está me usarem ouvindo? metodologias ativas, tá? Onde o estudante está à frente do processo. Vocês vão conduzir, certo? Mas façam coisas que os meninos participem, né? Que eles se sintam os donos das aulas, tá? Isso tem isso faz parte de uma avaliação importante que eu quero que vocês tenham, e na hora de escrever também fica mais gostoso. O Ayrton levantou a mão. Você está me ouvindo, professor? Você está me ouvindo? Ouvindo alto e claro. Ah, tá. É porque aquele cronograma lá, aquele cronograma lá de Fundação Teórica, aquelas postagens de 25, dia 15, lá é TCC, certo? Ah, eu ia perguntar exatamente isso, né? Aí esclareceu aí que tinha que ver com a professora lá, né? Com a outra, né? Mas tá bem, eu pensei que podia falar sobre isso aí também, mas aí vamos buscar outro meu lá para tirar mais dúvida. Eu tinha dúvida nessas postagens do TCC, entendeu? Também, né? Porque ela dividiu em partes, né? Não sei se você pode comentar um pouquinho. Ela dividiu lá em fundamentação, metodologia, porque tem um artigo pronto, que tem um artigo pronto já no caso, porque, no caso, assim, eu posso, do relatório do estágio, vai ter partes desse também, né? Eu acredito que no TCC, para postar isso aí no TCC, essas postagens aí de uma por uma, fundamentação, metodologia, introdução, aí, né, elementos pretextuais, tinha que já estar aqui meio que pronto, meio andado para postar
a tutora, ver alguma coisa e mandar, e depois, tchan, mandava definitivo. Entendeu? Quem tem um TCC pronto já, no caso, não quer passar pela tutora, quando tiver o TCC pronto, pode postar, porque as datas vão passar. Bom, e se a pessoa preferir já terminar o TCC, daqui 30 dias, 40 dias, e não passar pela tutora, aí vai ter que, aí as datas passaram, que era dia 30, dia 25 agora, aí só me dá uma luz aí, como que a pessoa podia caminhar nessa situação de datas aí. Excelente pergunta. Por quê? Como é que funciona, né, essa correção em partes? Todo orientador faz isso, sabe? Ah, me manda o referencial teórico. Me manda a metodologia. Por quê? Porque é sobretudo na área da educação, sabe? Tem meandros da teoria que eu digo é a teoria de ensino mesmo, né? Tem meandros da teoria, quando você enxerga por partes, você vê melhor. Você pode até pensar, nossa, mas é uma perda de tempo, né? Mandar as partes. Melhor já ter pronto e já postar tudo. Não é melhor. Por quê? Porque, como eu disse, nós vamos ter uma equipe de professores fazendo essas correções, né? Porque mesmo assim ainda é muito texto, né? São 21 TCCs para ser corrigido. Então, quando ela põe um prazo, ó, faça uma fundamentação teórica, até o dia 30. Não, agora faz a metodologia, até o dia tal, né? Quando ela põe esses prazos, é porque imprevistos podem acontecer. Se você entrega o texto todo e muda a metodologia no mesmo processo, né? Quando você faz as partes e vai adequando, caso aconteça alguma coisa na hora de aplicar a atividade, você ainda tem como corrigir, né? Se você ainda está na metodologia, você pode adequar, entende? Agora, na minha disciplina, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente tem feito. Eu vou fazendo as lives, tirando dúvida. Eu vou fazer uma aula só sobre a teoria que eu gostaria, porque afinal de contas é o último estágio. Então, eu vou dar mais diretrizes de como ser aquele professor que eu acho que eu tenho que fornecer para o mercado. Nós vamos falar mais disso, de postura docente, de assuntos da atualidade, de questões que estão permeando, né, a realidade das unidades escolares. Eu vou fazer prova, né? Eu ainda não pensei exatamente como é que eu vou querer essa descrição desse projeto de intervenção para vocês. Eu acho que não vai ser necessário fazer duas coisas, né? Ah, faz uma coisa para TCC e outra coisa para estágio. Não. Mas eu tenho um caminho ainda a percorrer até chegar na parte da postagem, né? Para mim, vocês não vão postar em etapas. Mas lá no TCC é interessante por conta disso, né? Para as pessoas irem fazendo contribuições, e eu garanto para vocês, quando chega a correção, a gente acha que não, que está tudo pronto, já está desenhado, já fiz, né, referencial teórico, com base nesses autores que eu vou seguir, e a pessoa tem contribuições que vão te tirar daquele lugar, né, que vão te jogar numa referência mais atual, que vão te jogar numa proposta diferente da que você escreveu, que vão te jogar numa linguagem diferente da que você escreveu. Então, eu acho interessante fazer essa correção e essa postagem por etapas. Pode parecer difícil juntar tudo no final, né? Você já queria, não, eu quero o texto pronto, eu já estou com o artigo pronto, eu vou entregar. Não, esse trabalho é em construção, né? Tanto que você entra nos grupos de pós-graduação, tem sempre essa questão, né? Nossa, mas meu trabalho não está pronto nunca, estou aqui na véspera da defesa e o orientador ainda tem correções. Porque quando a gente trata de educação, tem esse dinamismo, né? As coisas vão caminhando, vão sendo desenhadas, né? E como a aplicação da atividade é parte da sua escrita, né? Ela é a metodologia, ela é a descrição dos resultados, ela faz parte da discussão, né? Então, como essa atividade que você vai fazer na escola é parte desse processo, pode ser que lá na hora os planos mudem, né? E isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Tenho um plano B. Planejei tudo para fazer Kahoot, não deu Kahoot, e agora? Tenho um plano B.
deixa ali uma segunda proposta em stand-by para fazer, sabe? Sabe assim, sair pela tangente? É isso, o professor tem que estar, porque é profissional, né, gente? A gente faz um planejamento, Deus faz outro, aconteceu uma chuva, qualquer coisa, não deu. Você não pode simplesmente falar para as pessoas, marcamos outro dia. Não. Tem ali uma cartinha na manga para caso de qualquer intempérie, qualquer imprevisto, você já tenha discutido com o grupo, é claro, uma opção, né? Não deu mosquito da dengue, então vai potó. Potó é mais fácil, potó é só isso aqui, é um quebra-cabeça, alguma coisa. Então, tenha na mão um plano B, tá? E outra coisa que eu aprendi muito é que, assim, às vezes, a gente está acostumado a colocar a nossa opinião, a nossa experiência, né? E, e tentar fazer as coisas do nosso jeito. Quando, às vezes, é só, sabe? É só deixar. Professor, é para fazer isso, então eu vou fazer isso, porque é mais cômodo também você seguir passo a passo, sabe? Tirar um pouco essa resistência que a gente tem. Não, eu estou acostumada a dar aula desse jeito, eu não quero. Né? É mais fácil, eu conheço a turma, assim é melhor. Tenha essa certeza de que às vezes é melhor seguir o fluxo, sabe? Então vamos ir fazendo conforme o planejado, né? Seguindo ali o cronograma para não dar erro, que na hora que vocês tiverem todas as correções feitas, o texto pronto, e o processo que falta for só a postagem no Aspen e o aval da biblioteca, vocês vão entender por que foi feito por etapa, por que foi feito em grupo, por que foi feito com vários professores corrigindo. Então, vamos nos preparar dentro das nossas possibilidades, mas também tentar aceitar, né, que o método agora é esse. E entender também que a gente está no piloto, né? Isso nunca foi feito por cursinhos, nunca foi feito, tá? Mas nós estamos preparando mais uma turma que vai entrar, provavelmente em agosto, em setembro, vai ter mais uma entrada. Então, a experiência de vocês, tudo isso que vocês estão passando, vai ser o termômetro para a gente definir as ações dessas próximas turmas. Entendeu, Ayrton? Sim. Professora, aí o caso, o TCC preparado já no futuro próximo, ele é exatamente, né, um relatório dos estágios, principalmente o 4, ou pode ser só com 4? De todo o relatório, um resumo de todos os relatos do que aconteceu em todos os estágios, 2, 3 e 4, ou ele pode ser só o 4, o relatório só para firmar uma questão aí de muitos, não é só minha, não, talvez, né? O TCC pode firmar o TCC só no 4, com seus anexos, com suas, lá o que foi ativo lá no momento, pode ser só o 4 com suas, todas as pontuações da ABNT, das normas, só o 4, ou seria bom colocar o 2 e o 3, no caso, até o 2 eu fui dispensado, né, que eu trabalho em laboratório de biocombustíveis. Então, reforce algo nesse sentido, por favor. Isso tem que estar claro também. Que era proposta antes. TCC é um relatório de estágio. Era um compêndio, né? Era uma junção de tudo aquilo que eu fiz nos estágios. Hoje não é mais assim, tá? Para esse TCC, o que importa é essa ação pontual na escola. Então tudo que eu fiz não tem peso? Não. Tudo que você fez te deu base teórica, base psicológica, base prática para você fazer o que você vai fazer no TCC, tá? Então, o TCC, ele não é um relatório de estágio propriamente dito. O TCC, na turma de vocês, ele virou a aplicação de um projeto de intervenção, tá? Relato na forma de artigo dessa ação pontual que vai ser feita na escola. Porque um relatório de estágio,
ele teria que reunir tudo, né? Ensino fundamental, como é que foi, como é que, você, era mais descritivo, sabe? Como é que foi a observação, regência plena. Isso, pessoal, vai estar, assim, basicamente descrito só na teoria, nesse projeto de intervenção, sabe? Vocês não vão ter que detalhar que foi na escola, nas turmas tais. Não. Este TCC é específico para essa ação de projeto de intervenção. Foco no estágio 4. Por quê? Temos alunos que aproveitaram, temos alunos que já são docentes, temos alunos que estão no repercurso, que não fizeram, certo? Então, essa ação, por ser em grupo e por ser pontual na escola, ela dá chance para todos realizarem, entende? Pensa que, assim, aquelas pessoas que queriam, né, no início, fazer sozinhas. E se fosse um caso desse, um aluno que não fez estágio 1, por exemplo, como é que ele vai fazer um projeto de intervenção se ele não fez nem a teoria, a primeira, né? Ah, mas eu aproveitei o 2. Então, por ser também uma turma muito heterogênea, né, e muito grande, nós chegamos nesse consenso. TCC é o projeto de intervenção, é estágio 4. Foco no estágio 4. O que você passou nos outros estágios é importante porque ele dá robustez para esse texto, né? Ele te dá noção de como que é a dinâmica escolar, ele te dá toda a teoria que já discutimos, ele te dá acesso a todas as ferramentas que já vimos nos outros estágios, né? Eu cheguei a comentar com vocês das minhas opções pessoais de uso de ferramentas, de como eu daria alguns assuntos. Então, foco apenas no estágio 4. Foco apenas na escolha dos temas, no título do trabalho de vocês e na ação pontual. Não faça uma descrição, entende? Detalhada do que foi feito antes. Isso não é importante, porque a nossa proposta é nova. É nova. É fazer o relato científico, na forma de artigo, de uma ação pontual na escola, tá? Ah, então, para que serviu tudo que eu fiz no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3, né? Ou então, para que serviu o que eu aproveitei? Serviu para você chegar até aqui, né? Serviu para você ver que tem diferença da química abordada no nono ano, da química abordada no ensino médio. Serviu para você ver como é que funciona a hierarquia dentro da diretoria de ensino, dentro da unidade escolar, né? Serviu para você ver como é que está o mercado de trabalho. Eu tenho certeza que tinha pessoas aqui que tinham o objetivo de trabalhar na indústria. Quando chegou no estágio, falou, opa, pode ser que eu precise dar aula, pode ser que eu comece a carreira como docente e depois eu vá para um laboratório, né? Ah, mas a professora falou que com essa construção de artigo eu posso fazer um mestrado. Então já tem pessoas que estão na sala de aula e já vão ter essa visão da pós-graduação, entende? Então a pergunta do Ayrton é importante para a gente definir. Então, resumindo, o TCC caminha junto com o estágio 4. Eles dois vão dar as ferramentas que vocês precisam para quê? Para fazer essa ação na escola e transformar isso no texto científico. Tá? Vocês não precisam ficar descrevendo o que foi passado nos estágios passados. Foco, quando fala em fundamentação teórica, é a fundamentação teórica da atividade que você escolheu fazer, tá? Quando fala em metodologia, é a metodologia da atividade que você resolveu fazer. Não volta para trás, não fica olhando o que você fez no estágio, entendeu? Quando falar em discussão, é a discussão dessa atividade que você resolveu fazer na escola, tá? Então, lá está sendo postado por etapas, tá? Depois da minha aula teórica, e à medida que a gente for caminhando na disciplina de estágio, eu vou ver qual vai ser a melhor forma de eu avaliar, além da prova, esse texto, esse artigo científico que vocês vão postar, tá? Então, vão postando lá, conforme o cronograma da professora. Tentem, pessoal, ao máximo, respeitar os prazos, né? Porque o prazo é apertado, é curto, e sem olhar para trás, estágio 2, 3, quem está preocupado com o repercurso, quem está preocupado com
Ah, mas eu não fiz o estágio no ensino fundamental ainda. Quando é que eu vou fazer minha parte prática? Uma coisa de cada vez, tá? Então, desenhe bem o seu TCC, cumpra os prazos, pense no plano B, caso a ideia principal não consiga ser realizada, porque já pensou, chega no dia e dá tudo errado. Então, pense no plano B, tá? E aí, de novo, olha só a importância de fazer por etapas. Vai que você já entregou a fundamentação teórica daquela atividade e no dia da execução deu errado. Você vai ter que fazer outra fundamentação teórica. Nem sempre é a mesma. Então, esse formato de intergrama por partes também ajuda nisso, né? Às vezes as correções são mais fáceis quando eu quarteio, né? Quando eu divido esse texto, certo? Não sei se eu fui clara aí. Eu falando. Foi sim, foi bacana. E com o passar dos dias vai se encaixando. Beleza? Obrigado, professor. Por nada. Gente, eu lembro de uma proposta. As pessoas estão muito vaidosas, né? Eu me lembro que eu cheguei numa escola de periferia, uma escola da periferia de Goiânia, e era muito difícil escolher um tema para aquela população tão diversa, para aqueles meninos. Alguns trabalhavam, outros eram usuários, tinha caso de abuso. Então, assim, samba, né? Só que eu via que eram jovens muito vaidosos, sabe? Assim, usavam piercing, eles tinham desenhos na cabeça, eles tinham. É tribo, né? Cada um tem sua tribo. Então, eu escolhi trabalhar com cosmético, né? Eu pensei em fazer uma introdução de como é que eu sei, né? Que uma babosa é ótimo para o cabelo, né? O que é especificamente na babosa que é bom para o cabelo? É o gel? É a casca, né? É a raiz? Então, eu escolhi trabalhar com esse tema. Ah, mas tem vários cosméticos. Tem cosmético para cabelo, tem cosmético para pele, tem cosmético, fármaco cosmético, tem cosmético que você ingere e isso reflete na aparência. Aí eu falei, eu vou fazer um balme, né, labial com eles, para não ser creme, que às vezes está muito calor, né? Ficar passando creme ninguém quer, mas um cuidado assim com o lábio é interessante. Aí eu comecei falando de todas as doenças que poderiam entrar pela boca quando sua boca está ressecada, né? E a importância de hidratar os lábios. E falei, olha, vocês, como estudantes de química, vocês podem fazer até para vender, né? E eles se interessaram e marquei o dia. Aí eu fui numa casa de embalagem comprar uns potinhos, tipo embalagem de Vick, né? Que é um balme labial, ele é sólido, então tinha que ser aquela embalagem pequena, né? Porque não tinha muito recurso para todo mundo. Cada um ia levar o seu balme, mas que fosse pequena, que fosse com tampa para eles levarem para casa. Encomendei, paguei. O dia de buscar acabou, não chegou. A aula no outro dia. Eu, meu divino Pai Eterno, o que que eu vou fazer? Não tem um negócio. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E vai daqui, vai dali, vai em outros lugares, não tinha, não tinha, não tinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu prometi para os meninos. Aí eu tinha feito o adesivo que ia na tampa. Ai, Nossa Senhora, e agora? Só a senhora mesmo para me ajudar. Aí, chego em casa, uma colega me manda uma mensagem, era mensagem de texto na época, que ela estava juntando tampinha de leite pro Hospital do Câncer, um negócio assim. Eu não tinha tampinha de leite. Eu tinha tampinha de leite. Eu tinha tampinha de PET, tinha as garrafas PET. Eu falei, meu Deus do céu, o jeito vai ser levar essas tampinhas. E assim foi feito. Foi feito na tampinha. Aí, para eles não levar aberto, nós passamos papel filme e eles levaram esse balme labial na tampinha de garrafa, um negócio meio tosco, mas que, entendeu? Serviu para o propósito, eles fizeram. Então,
lidar com imprevisto, né, gente? Eu não tinha plano B. Eu não tinha como, porque eu já tinha comprado material, já tinha falado, já tinha feito toda a teoria em cima, né? O tema de vocês é amplo. Então, você pode preparar uma aula sobre ecologia química e falar sobre qualquer um desses temas, né? Então, reitero aqui a necessidade de vocês terem um plano B, né? Na hora da execução com essas turmas. Pensarem bem a duração dessa prática, se vai ser 50 minutos, se vai ser meia hora, se vai ter um outro encontro para fazer essa avaliação, ou se vocês vão deixar essa avaliação com a professora e ela passa para vocês. Enfim, nós temos aí um monte de desafios, tá? Eu estou com a comunicação aberta para atender as dúvidas, e, claro, se nós chegarmos em uma situação dessa extrema, de vocês planejarem uma coisa e aplicarem outra, tá? E a professora Juliana vamos estar sensíveis para dar novos prazos, né, para submeter fundamentação teórica, metodologia, se o plano mudar no meio do caminho, tá? Aqui no chat, professora, uma perguntinha. Acabou meu tempo. Uma perguntinha. Adriana, o nome aqui? Adriana, uma perguntinha. A fundamentação teórica é postada individualmente ou cada membro do grupo posta? Então, isso é lá na disciplina de TCC, tá? Lá na disciplina de TCC é uma postagem por grupo, mas eu enfatizo. Tudo que vocês postarem na minha é individual, tá? Eu faço relatório de nota, tá bom? Então, a sua interpretação do artigo é sua, a escola é do grupo, então vai ter o mesmo nome, mas cada um posta a sua, porque daqui a pouco vem a teoria de estágio, tá? Eu vou dar teoria, eu vou dar prova, é tudo individual na minha disciplina. Lá no TCC vocês vão postar por grupo, tá bom? Aqui não tem mais Pô, nenhuma questão no no chat. caso, lá no TCC, a Fundação, aquela cronologia lá de datas, tô falando, Zé, a pessoa falou aí, foi bom ela falar sobre isso. Fundamentação, metodologia, lá tem por datas, tudo separado. Aí, uma pessoa do grupo só posta aqui, só uma pessoa do grupo já serve? Será? Boa pergunta dela. Sério. Lá tem espaço para uma pessoa do grupo postar. Porque Tá? na plataforma, para todos tem lá essa cronologia, não? Ou foi escolhida uma pessoa para jogar na plataforma dessa pessoa essas postagens, porque eu acho que lá na plataforma tem lá para todo mundo. Eu tem essa curiosidade, mas beleza. Eu não sei se é via fórum que vocês postam, o tutor aí pode esclarecer, porque eu não tenho acesso à disciplina dela, tá? Eu não tenho acesso. Não sei se é no fórum que vocês postam, se tem um lugar lá específico, mas é só uma postagem por grupo. Na minha individual. O que eu pedi, vocês vão fazer individual, tá? E assim, gente, vocês sabem que a nota, 70% é prova, 30% é atividade, né? Eu vejo muitas vezes a pessoa tranquila só para a prova. Vocês vão ver a prova que eu vou fazer para vocês. Me aguarde. A próxima aula nossa, eu vou revolucionar tudo que eu já falei até hoje. Tá? Eu tenho lido muito, eu tenho estudado, tá? Eu estou em contato com outros grupos de pesquisa, né? Porque, assim, nunca foi tão latente a necessidade de pessoas engajadas na educação, tá? Nós estamos aí um monte de greve pipocando, certo? Então, eu estou preparando a nossa próxima aula. Eu não sei se na próxima semana, tá? Eu vou olhar o cronograma lá da Juliana e marcar a nossa próxima live, tá? Eu vou fazer uma aula diferente de todas que eu já fiz. Então, a nossa prova também vai ser diferente, tá? Eu falei isso lá naquela live de introdução, eu estou comprometida com o trabalho de vocês. Eu estou me reinventando nesse estágio para dar o melhor de mim. Então, vocês não esperem da minha prova o mesmo nível, não.
Não, eu vou trazer coisas novas, eu vou instigá-los à escrita, à fala, tá? A produção de vídeos. Eu fiz muita produção de vídeo com a outra turma, tá? Eu fiz pouco com vocês. Então, é nesse estágio 4 que eu vou testá-los, né? Eu até queria do feedback de vocês, que ainda não são nem 11 horas, como que vocês estão fazendo para se reunir? Porque, assim, eu espero que vocês tenham condições de organizar as próprias lives, né? Mas eu não sei, de verdade eu não sei. Então, eu pergunto agora, como é que está sendo a reunião em grupo? A Undina levantou a mão. Professora, o meu grupo, nós estamos fazendo uma reunião pelo Meet. Eu criei um link, né? Que esse link vai ficar até o final, para a gente, em cada reunião, não estar criando um novo link, né? Para que nós possamos estar conversando. Daí o que a gente faz? A gente conversa, né? Mostra o que cada um fez, cada um opina no que o outro fez, fala o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado. Graças a Deus, o meu grupo ele é bem aberto à crítica. Todo mundo critica todo mundo para melhorar. Por quê? Porque nós estamos. É um bem comum. A nossa nota vai depender de como nós vamos poder estar dialogando. Então, assim, olha, eu estou com um problema assim, assim, assim. Não, faz desse jeito. Não, lá na minha escola tem a planta assim. Vamos pegar a planta lá, vamos lá tirar foto. Tá bom. Não, Dinha, tu tem mais acesso no Instituto Federal? Tu fala com a professora. Eu falei, olha, gente, já peguei os dados tudinho, mandei para o grupo, falei, o dado da escola é esse aqui. Eu mesmo já publiquei, não sei se os meus colegas já fizeram também, mas provavelmente, se não fizeram, vão fazer ainda, né? Então, a nossa reunião está sendo totalmente pelo Meet, porque nós temos uma colega que está no Acre. Ótimo. Pois é, né? A riqueza da troca, né, gente? Nós tínhamos que ter isso enraizado em nós, né? Esses momentos para ouvir o colega, para trocar, para saber como é que é lá. Eu, assim, que eu me comprometi com vocês, de dar o meu melhor. Eu tenho essa próxima semana viagem, né? Eu continuo indo nas cidades, fazendo o corpo a corpo. Por quê? Tem um colégio em Gurupi, ele tem 1.500 alunos, uma escola muito grande. Eles têm fundamental, médio e técnico. Então, é uma escola muito importante para a minha capacitação, né? Então, eu vou para lá à noite, que é o tempo que eu tenho, para entender a dinâmica do calendário escolar deles. Muda, gente, é mutante. Assim, a gente acha que por muito tempo a escola foi a mesma coisa, sabe? Assim, você dava uma aula, era sempre igual, né? Claro que tem rotina, mas eu vejo as coisas muito dinâmicas. Vem diretriz nova do Estado, vem diretriz do MEC, né? Eu não sei se vocês viram essa esse empréstimo, não, essa poupança do ensino médio, né, coisa assim, né, Jazinho, eu te ouço, viu, Adriano? Veja, vai ser feito um investimento financeiro na formação desses meninos, né, o aluno ele tem a chance de terminar o ensino médio ali com mais ou menos uns 15 mil reais, né, ao final, quer dizer, dá para ele comprar uma moto, dá para ele abrir uma empresa de bolo, dá para ele empreender se ele não fizer faculdade, dá para ele comprar alguma coisa, dá para ele dar entrada, né, nas prestações da faculdade. Então, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso na prática? A carga maior vai ficar para o professor, né? Porque esse pagamento desse incentivo, essa poupança, né, que, salvo engano, R$ 900, essa poupança, ela depende da avaliação que esse aluno recebe, as notas, então é mais um serviço do professor. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu vou reformulando a minha forma de avaliar e aplicar essas disciplinas com vocês, né? Eu tenho que estar em condições de conhecer a realidade da escola, de conhecer as pesquisas, de conhecer a tecnologia, fazer um filtro disso e passar para vocês. Então, eu vou ter uma prova diferenciada, tá? Eu vou ter uma aula diferenciada. Vocês vão sentir na dinâmica o que eu estou preparando. Então, todo ano é diferente, né? E nós temos agora esse piloto no formato TCC e estágio juntos. Tenho certeza que vai dar certo. Nós temos uma turma nova, tá?
Nós temos movimentos grevistas que são muitos, tá? Minha mãe me ligou, em Goiás, a escola do meu primo já está de greve, né? Do meu primo, não, do meu sobrinho, né? Ele tem 8 anos. Escola municipal, né? O déficit salarial, eles estão de greve, como é que é isso, né? Como é que é esse impacto, entende? Então, são muitos desafios. E eu me comprometo a fazer o melhor, né? A dar o melhor para vocês, para preparar vocês da forma que eu considero mais atual, mais dinâmica e mais realista, né, gente? A gente tem que sair um pouco dessa escola sonhadora, né? Desse ideal de docência. Não, vocês vão ver lá na execução do projeto de intervenção que, ao vivo, mesmo com tudo planejado, as coisas não nem sempre caminham como a gente quer. Adriano, pode falar. Professora, porque eu estava fazendo aqui umas coisas, eu não sei se a senhora já explicou, que eu tive que ficar saindo, sobre o projeto de intervenção. Aí eu fui perguntar ao professor Adriano e ele falou que você tiraria essa dúvida. O projeto de intervenção, eu tenho que fazer aquele, como se fosse um plano de aula, né, para aplicação do projeto de intervenção na escola. É baseado na fundamentação ou eu posso fazer outros métodos? Realmente eu falei, mas a ótima pergunta, se não ficou claro, vai ficar agora, né, para todos. A professora Juliana, lá em TCC, ela está recebendo por etapas, né? Está perguntando e deixando prazo para vocês postarem cada parte do artigo. Eu ainda não decidi como é que eu quero essa postagem, né? Eu sei que não é um relatório do estágio, como a gente faria, né, tradicionalmente. É a aplicação de um projeto de intervenção para a construção de um artigo. Então, eu vou dar a aula que eu preparei teórica, eu vou dar a prova, né? E depois eu vou decidir como é que vocês vão postar. O que eu garanto para vocês? Que eu não vou fazer vocês produzirem duas coisas diferentes. Não. Você já vai ter um artigo pronto no final do TCC. Aí eu vou pedir um outro texto? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a minha disciplina mudou, tá? Porque o formato mudou. Mudou a avaliação, mudou porque tem a participação de outra docente junto, tá? Então, assim, não se preocupem agora em como apresentar o resultado na disciplina de estágio 4, porque eu não dei nenhuma teoria ainda, né? Tudo que estamos falando é para dar ferramentas para vocês construírem esse TCC, porque essa foi a minha parte do acordo. Eu falei, eu vou deixar muito bem amarrado com eles a metodologia, os temas, né? Já comecei a falar para vocês de estrutura de artigo, como tirar as informações do artigo, né? Na nossa aula teórica eu vou falar mais sobre o artigo, para que vocês não tenham tanta dificuldade lá. Então, não se preocupem como vocês vão postar o resultado disso na minha disciplina ainda. O que eu garanto para vocês? Eu não vou fazer vocês produzirem 2 textos. Um texto para TCC e um texto para estágio 4. Não. Eu vou amadurecer a minha forma de avaliar. Além da prova, como que vocês vão apresentar esse trabalho para mim. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu acho que falando bastante coisas, nós vamos ter mais momentos como esse, tá? É um cafezinho, é rápido, né? Eu deixei gravado essa aula, foi ótimas perguntas, tá? Eu vou tentar, tá, pessoal, deixar com que vocês estejam sempre à vontade, né? Para me procurarem para resolver qualquer questão, tá? Eu acho que, como vocês já estão reunidos, já estão adiantados quanto à definição do tema, né? Faltam grupos para me indicar a unidade escolar onde vocês vão fazer, porque, repito, eu quero enviar um ofício comunicando, né? Que vocês vão fazer essa atividade enquanto UFP, tá? Eu quero também deixar para vocês a oportunidade de contribuir
com o trabalho de alguma forma, não só teórica, tá? Se vocês tiverem alguma demanda de vidraria, de reagente para essa prática, solicite com antecedência, que eu estou tentando enviar o plano, né? De acordo com a necessidade e disponibilidade da universidade, eu acho que a gente consegue atender vocês em alguma coisa. Ah, quero um becker, queria uma proveta. A gente consegue enviar para os polos. Eu não consegui enviar para o Acre, eu não consegui enviar para o Pará, mas até o polo eu consigo, tá? E que a gente possa, pessoal, manter essa comunicação aberta, que a gente possa avançar no uso dessas tecnologias, que a gente possa se preparar para todas as possibilidades de falha que acontecerem, e isso requer planejamento. Que vocês possam se reunir mais e com mais qualidade, né? Eu sempre sou questionada com relação a IAD, né? Eu que tive a formação presencial 100%, os meus colegas todos, eu não entendo, quanto tempo que é IAD, como é que pode? Eu sempre falo, os alunos da IAD são mais próximos que nós, eles conhecem as famílias uns dos outros, eles sabem onde os outros trabalham, eles se reúnem, fazem lanches, eles têm uma comunicação muito mais próxima do que nós, vocês podem ter certeza disso. Então, que a gente consiga continuar avançando, sabe, em todos os aspectos da nossa bagagem teórica, na nossa bagagem prática, na nossa comunicação, na nossa relação com os outros, tá? Eu vou perguntar mais uma vez. Alguém tem alguma dúvida ainda? Só levantar a mão e colocar no chat. Então, eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou só interromper a gravação